Vamos lá. O que é linguagem? Gente, a linguagem é o sistema utilizado para ver comunicação. Lembra que a gente falou, né, de comunicação, o que é comunicação, os elementos da comunicação. Então, a linguagem é o sistema que é usado para essa comunicação. Dependendo do contexto onde onde você está, a situação em que você se encontre, você pode ter uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Por exemplo, se você está numa roda de amigos, lanchando, né? Ou então na família, conversando com seus irmãos, com seus primos, nessas situações informais, nós utilizamos a linguagem informal. Claro, se você vai para uma entrevista de emprego, ou você está apresentando um trabalho, né? Você está conversando com uma pessoa de hierarquicamente maior que você, né? Você vai ter uma linguagem mais formal. Então, linguagem informal e linguagem formal são níveis de linguagem. Então, eu tenho dois níveis de linguagem, a informal e a formal, beleza? Então, vamos lá. Os níveis de linguagem são dois, o formal e o informal que eu falei para vocês. Os tipos de linguagem são três. Vamos lá tentar lembrar. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista, também conhecido como linguagem híbrida, beleza? Vamos lá. A linguagem verbal é aquela que nós nos comunicamos através de palavras, né? Seja escrita, seja oral, mas que tem essa utilização de palavras. A linguagem não verbal são aquelas onde nós utilizamos os gestos, os recursos visuais, os sons, as sensações, as imagens, tudo aquilo que não é utilizada na linguagem verbal, ou seja, que não vem através de palavras. Já a linguagem híbrida ou a linguagem mista é a junção dos dois, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, beleza? Como, por exemplo, as histórias em quadrinho. Você tem histórias em quadrinhos que tem imagens que te fala muita coisa, que te mostra muita coisa, que te transmite muita coisa, mas você também tem a linguagem verbal presente nessas histórias em quadrinho. Então, você tem a linguagem verbal e a não verbal juntas, que é conhecida como linguagem mista ou linguagem híbrida, beleza, gente? Vamos lá. Aproveitando esse conteúdo aí, a gente vai falar um pouco sobre diferença de língua e linguagem. A linguagem é o sistema, né, que eu falei pra vocês, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, os gestos, as expressões faciais, um choro, um sorriso, né? E a língua, gente, é o código que nós utilizamos. Então, assim, nós aqui estamos utilizando a língua portuguesa, beleza? E qual é a linguagem? A linguagem mista, né? Porque eu também estou utilizando gestos, expressões faciais e recorrendo a palavras para a gente se comunicar, beleza? Então, a linguagem que nós utilizamos é a linguagem mista ou híbrida e a língua é a língua portuguesa. Então, exemplos de língua portuguesa, língua espanhola, o mandarim, a língua inglesa, né? Aí você vem e me pergunta, professora, e Libras? A língua brasileira de sinais, né? A língua brasileira de sinais, ela é considerada língua, tá? Não é linguagem. Porque a gente pensa lá na linguagem não verbal, aí lembra de Libras, né? Libras, ela é considerada língua desde 24 de abril de 2012, beleza? Segundo o artigo 1º da Lei 10.436, beleza, galera? Então, Libras é língua, não é linguagem, ok? A gente vai entrar agora no outro conteúdo, que são as funções da linguagem, né? Nós temos nas funções da linguagem 6, assim como nós temos 6 elementos da comunicação. Aí já eu volto para falar com vocês sobre funções da linguagem, ok?